Olá pessoal, nós estamos aqui hoje num formato novo, num formato diferente para quem tem acompanhado os vídeos dos desafios da gestão. Hoje a gente está aqui num bate-papo informal com duas gestoras da Prefeitura de Fortaleza que estão se empenhando em melhorar a performance como gestoras, né? Então estou aqui com a Lívia Sena e com a Thay Benevides, posso chamar de Thay, né? Pode. Que vão conversar comigo sobre gestão, né? A gente vai meio que se apresentar aqui um pouco e depois a gente vai conversar sobre alguns assuntos do seu interesse, se você quer evoluir na gestão, se você quer performar melhor como gestão ou se você quer ser um gestor. Então tá aqui um manancial de informação para vocês, tá? Vou começar pela Thay. Então, Quem é a Thay? bom, a Thay, ela é... Boa noite, né, primeiramente. Boa noite, Luiz. Queria lhe agradecer também, né, por essa oportunidade de trocar experiências, que eu acredito que isso seja o que a gente vai fazer, né, vai uma troca de experiências. Bom, a Thay, advogada, né, hoje eu estou na Secretaria Municipal de Governo, né, trabalhando na parte da assessoria jurídica, e aí, assim, aprendendo muito essa parte da gestão, né, trazendo, vendo a melhor forma de trabalhar no meu dia a dia, né, do meu emprego, as soft skills, né, as habilidades. E é isso. Isso, tá ótimo. Que bom que você já pensa e você já fala nas habilidades comportamentais, porque isso é uma coisa que eu tenho puxado muito nas minhas conversas, nas minhas mentorias, até nas conversas informais mesmo, né? A importância das habilidades comportamentais. Eu tenho dito que tem pesquisa que mostra que 90% das demissões ou das exonerações, que é um termo que a gente usa na gestão pública, são por causa de habilidades comportamentais. Não é porque a pessoa não sabe gerenciar um projeto, porque ela não tem um conhecimento jurídico, é porque ela não se comunica bem, é porque ela não administra um conflito, é porque ela não negocia, é porque ela não tem motivação. Então, isso é que essas habilidades comportamentais que você está falando. Foi muito bom você ter puxado esse assunto. Pois não, pode dizer que aqui é informal, fique tranquilo. Não, o que eu ia dizer é que muitas vezes a gente foca muito nessa parte técnica, né? Eu durante muito tempo foquei muito, porque também é uma parte importante. Sim, lógico, claro. Mas a gente tem que entender que a gente precisa focar nessas outras habilidades para a gente conseguir lidar melhor com todas as coisas, tanto do nosso trabalho quanto com o nosso dia a dia, né? A agenda equilibrada, né? Lívia. Boa noite Luiz, boa noite a todos. Primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar a vivência junto ao curso Desafio da Gestão. Contando um pouquinho sobre mim, eu sou advogada, atuo junto à administração como assessora jurídica da Secretaria Municipal de Governo. Eu me sinto extremamente privilegiada de ter tido a oportunidade de conhecer esse curso no meu primeiro ano de gestão. E ter tido a oportunidade justamente de aperfeiçoar as minhas habilidades comportamentais nesse curso que a gente fez. Tem diversas tarefas, né? E dentre uma delas a gente consegue elencar tanto os nossos pontos fortes quanto os fracos. E com isso eu tive um panorama geral, né? Sobre o que eu precisava enaltecer, o que eu precisava melhorar. E foi muito importante, foi um divisor de águas na questão tanto profissional quanto particular. Puxa, Lívia, vou dizer uma coisa para você. A gente encerrou as inscrições do curso, né? E eu estava repensando se a gente ia abrir novamente. Você agora deu uma luz tão grande que eu vou conversar aí com o Bruno, com o Marcos Gomide, com o pessoal que é parceiro desse curso, para ver se a gente reabre esse curso, porque a gente tinha dado uma parada, estava fazendo mais esses vídeos, mas gostei, obrigado pela sua observação. Eu acho que você deu uma luz e de repente a gente vai retomar isso lá nos cursos. Obrigado. Bem, falar de habilidades comportamentais é muito importante porque realmente, como a Thay falou, isso não é muito buscado, as pessoas não se preocupam muito com isso.
E tem uma coisa interessante, porque acho que quase nenhum gestor foi formado para ser gestor. Geralmente ele é um bom advogado lá na área, então, se relaciona bem, então, puxa, vamos colocar ele na consultoria jurídica, ele vai fazer o trabalho excelente. Só que ele é um técnico, ele conhece bem as normas, as leis, né, o trato jurídico. Mas tem muito mais coisa quando você assume o papel como gestor, principalmente gestão de pessoas, né? Cada pessoa tem seu estilo, cada pessoa tem sua forma de funcionar. Então, essas habilidades comportamentais vêm como um plus que a gente geralmente não trata. A gente não aprende isso na escola. A gente tem a disciplina lá de matemática, tem física, tem, né? Depois tem física, mas já tem o português, né? Mas ninguém nos ensina como é que a gente vai se relacionar com as pessoas, né? Quando a gente tem um conflito, né? Como é que a gente administra isso? Por isso que às vezes a gente percebe algumas crianças já com características de líderes, porque eles já estão ali organizando tudo, chamam os meninos. Então, isso é que a gente devia aprender desde a escola, né? Como é que a gente se comunica com as pessoas? Como é que a gente pode ser gentil, mesmo numa situação grave, né? de desgaste? Então, tudo isso precisa ser aprendido, para mim, precisa ser aprendido na escola. A gente acaba aprendendo no dia a dia, como a gente diz aqui no Ceará, na marra, porque não tem ninguém para nos ensinar, né? Olha só, eu queria começar aqui o nosso papo, né, depois dessas apresentações, tentando trazer um case simples para vocês, tá? E isso eu coloquei esses dias no meu story. Como é que a gente deve fazer uma abordagem? Como é que a gente deve se comportar quando a gente chega a assumir um cargo, né? Vocês estão assumindo o cargo agora, vocês são novas nessa coisa da gestão. E é por isso que vocês estão aqui. A ideia aqui não é a gente estar aqui com 3 gestores experientes conversando, não. A ideia é essa mesmo. Lívia, o que você faria na sua primeira semana? Você chegou, você foi convidada lá vamos dar um exemplo aqui, pelo secretário de Educação do município de Fortaleza para assumir um cargo lá administrativo financeiro. Você tem esse conhecimento e tal, foi convidado para assumir esse cargo. Como é que você se comportaria nessa primeira semana? Como é que seria essa sua primeira semana? Então, a primeira coisa que eu iria fazer seria controlar o meu emocional. Então, eu iria utilizar uma das suas aulas, né? Que você ensina que nem tudo é como a gente quer, que a gente planeja. E fazendo até um parênteses, tem uma corrente filosófica, o estoicismo, que diz nós só controlamos as nossas ações. Portanto, eventualmente, algumas coisas vão acontecer e nós temos que saber lidar com isso. Esse é o grande diferencial. Uhum. Em uma das suas aulas, você diz sobre a gestão do medo. E sempre que eu me deparo com alguma situação, eu utilizei recorrentemente o que você me explicou, que sempre que acontece uma situação da qual eu não planejo, eu paro, respiro, conto até 10, respiro novamente e tomo a minha decisão. Então eu ia chegar lá certo do que eu queria, seria o primeiro ponto. O segundo seria conhecer a cultura da empresa, as ações. Tem até uma frase que você diz que você cita, né? Que é: a cultura devora a estratégia na hora do carro. Essa frase é atribuída ao Peter Drucker. Eu falo, sempre cito lá. E, muito assim, boa. Eu penso muito sobre isso porque eu vim do Rio, vim com estratégias formadas já do Rio e me mudei para Fortaleza. São coisas que, se eu não me moldasse, eu não conseguiria entregar. Muito interessante. Então, essa para mim é a primeira parte. Observar e analisar tudo da empresa. Depois eu passaria para a parte de rede de relacionamentos, que eu acho que também é o essencial para o sucesso. Você ter um bom vínculo com as pessoas, conhecer mais sobre elas, pegar também o conhecimento delas, né, sobre a gestão a qual elas já entregam. E para mim, basicamente, são esses 3 pontos. Excelente. Muito interessante essa sua observação sobre a cultura organizacional. Às vezes a gente não percebe. Eu vi muita gente, por exemplo, fez um grande trabalho, por exemplo, na Secretaria da Fazenda, aí quer levar aquela mesma proposta para dentro da Secretaria de Saúde. Vai se perder. Não, pode até ser que funcione, mas
geralmente não funciona, porque a cultura da Secretaria da Fazenda é uma, a cultura da Secretaria de Saúde é outra. Você deu o exemplo, você veio do Rio de Janeiro para cá, a cultura do Rio de Janeiro é uma, a cultura do cearense é outra, né? Então é importante a gente observar a cultura, isso é um ponto fundamental, e essa coisa também da rede de relacionamento, você conhecer as pessoas, quem é quem, isso é fundamental. Perfeito, Lívia, excelente. E aí, Thay? Então, E você também seria convidado para o mesmo cargo, pela mesma pessoa para... Pronto. Assim, eu acho muito importante essa parte do controle do medo, né? Porque é aquele negócio, tá com medo, mas vai com medo mesmo, né? Não deixar se abater pelo medo, que a gente sempre fica, né? Quando a gente vai assumir um novo cargo, independente de ser o mesmo cargo que você está executando, você sabe que vai ser um pouco diferente do que você já faz, e aí vem aquele frio na barriga, e aí você não pode deixar que isso torne as suas atitudes, que você fique incapacitado, né? De executar as suas... Então, acho que o principal, né? O primeiro, na verdade, não o principal, mas primeiramente eu iria focar um pouquinho em mim, vou aqui dar uma tranquilizada, uma respirada e tudo mais. E aí, a segunda parte seria assim que quando eu chegasse, né, eu acredito que logo no início eu também ia focar muito em entender como funciona, né, a empresa, o órgão, né, a parte da estrutura, a parte da cultura, né, ia ser mais, eu acredito que ia ser mais uma semana de observar, conversar, entender quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Caso fosse um cargo, né, que eu fosse, né, um gestor, uma coordenadora, né, alguma coisa do tipo, eu iria fazer reuniões, né, pontuais com determinados setores para entender um pouco do que é executado ali, quais são os problemas recorrentes, quais são as coisas que funcionam, as coisas que andam. Porque eu acredito que qualquer atitude que você vá tomar, você tem que saber disso. Você tem que saber, em todo órgão, em toda empresa, tem as coisas que dão certo e as coisas que não dão. Então, se eu estiver tentando mudar as coisas que não dão certo, né, e melhorar as coisas que estão dando certo, eu preciso entender quais são essas coisas, né, quais são esses... Então, eu acho que o primeiro, né, assim que eu chegasse lá, seria ter essa noção do que está acontecendo, de quais são as atividades, né, quem são as pessoas, né, me relacionar com as pessoas para depois tomar qualquer atitude. Essa coisa que vocês duas falaram do controle emocional é fundamental, né, o equilíbrio. E isso realmente não é uma coisa muito simples. Por isso que eu tenho insistido muito que as pessoas façam um trabalho de autoconhecimento. Quais são suas forças? Quais são suas fraquezas? Porque se você souber isso, já facilita bastante, porque você vai começar a perceber suas reações. Por exemplo, eu sou uma pessoa impaciente. Eu tenho essa fraqueza, eu sou impaciente. Só que eu sei disso. Então, quando eu vou, por exemplo, a uma reunião que eu sei que tem uma pessoa extremamente prolixa, complicada, que gosta de explicar demais, eu já vou preparado. Respiro, como a Lívia falou, observo, fico por ali. Se eu estou controlando a reunião, aí eu digo, não, mas vamos ser um pouco mais objetivo para a gente. Mas eu sei que eu tenho essa fraqueza e vou controlando isso. Então, é fundamental o controle emocional. Eu vou falar da minha experiência, né? Não existe certo nem errado. O que vocês disseram é perfeito. Né? O que eu fui? Vamos pegar um exemplo agora mais recente. Eu fui convidado para ir para o Instituto Plácido Castelo. Como foi quando eu soube, eu conversei, fui convidado, tá, vamos lá. O que eu fiz? Eu fiz alguns contatos com algumas pessoas que trabalhavam lá e que eu tinha uma amizade, conhecia. E aí fui ouvi-los. Claro que aí tem um pulo do gato. Você não pode, em tese, acreditar em tudo que ele vai lhe dizer. Porque aquela pessoa tem um vício dela, de algum... Ela estava lá, mas tem gente que ela gosta, tem gente que ela não gosta. Aquela história de ouvir o lobo mau, né? Se a gente ouvir só o Chapeuzinho Vermelho, o lobo vai ser sempre mau. Então é bom a gente de vez em quando ouvir os dois lados. Então, conversei, acho que eu almocei tomei café com 2 pessoas sobre isso. Ah, ouvi, então, tudo bem. Cheguei lá. Assim que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, coloquei minha mochila, marquei com todos, lá não são tantos, são uns 20 pessoas, no auditório. Falei quem eu era, qual era a minha ideia lá, o que é que eu pensava em fazer, tal. Agora são vocês que falam. Abri para eles falarem.
poucos falam, porque eles ainda estão ali, quem é esse cara que chegou? Tal. Ih, já me falaram que ele, porque as pessoas também fazem a mesma coisa que a gente faz. Elas vão querer saber quem é o Luiz. Então, poucos falam, mas você abriu espaço. Isso é muito importante, porque as pessoas precisam perceber que ela tem um canal de diálogo. Aí, nesse momento, você abre o canal de diálogo. Pronto. E acertei com eles. Toda última sexta-feira do mês, eu estou aqui, nesse auditório, pontualmente, porque eu sou pontual, pontualmente, e aí já dei mais uma dica do meu comportamento. Estou aqui, por exemplo, e agora na próxima sexta agora 28, se eu não me engano, 27, eu vou estar com eles de novo. Aí, então a gente fala ali meia hora, 45 minutos, depois a gente toma um café simples, pronto, depois vai todo mundo trabalhar. Então, abrir esse canal com essas pessoas. Depois disso, eu faço essa análise que você fizer da cultura organizacional, né? E não adianta você dizer que conhece, porque você conhece as pessoas. Não, eu já conheço, tem pessoa que não. Perceba. Jogue alguma coisa para ver como é que volta, né? Puxa, eu vou ver aqui como é que é o sistema burocrático aqui. Aí você faz um questionamento assim, mas por que é assim? Aí, de acordo com o que vai a resposta das pessoas, você começa a perceber, opa, aqui não dá. Então, vocês falaram exatamente disso. Analisar a cultura. Vamos analisar como é essa cultura da casa. Por exemplo, a cultura do tribunal é uma cultura forte da burocracia, porque como eles controlam os outros, eles têm que mostrar que são bem controlados também, né? Então, essa é a cultura. Se você vai para a cultura do Poder Judiciário, é outra completamente diferente. Se vai para a Prefeitura, é outra. Então, perfeito. Percebe as pessoas, se expõe. É importante essa exposição. Não adianta você chegar e ficar na sua sala, porque você vai começar a ficar escondido. Não, vai para frente. Então, essa semana é para isso. Conversa com as pessoas. Depois dessa conversa, voltando um pouco, depois que eu conversei com eles, programei para conversar de um por um. Se tiver 100 pessoas é mais difícil, eram 20 pessoas e essas 20 eu de um por um. E aí, quem é você? Eu e ele, sou eu e ele, ou eu e ela. O que é que você faz? O que é que você acha que podia fazer? Tá, pronto. Aí eu fiz o meu mapeamento inicial, claro, de quem é cada pessoa. Aquela informação que eu tive lá fora, a informação que eu tenho e a informação que eu vou recebendo do dia a dia. Então, essa é a minha semana quando eu chego. Geralmente eu preparo um diagnóstico para entregar para a pessoa que me chamou. No caso lá foi o conselheiro Ernesto Saboia, que me convidou e eu, no fim da semana, nesse caso foram 15 dias. Em 15 dias eu dou um diagnóstico, a situação é mais ou menos essa aqui. Vamos começar por aqui e tal, ele dá ok e aí eu vou em frente. Essa é basicamente minha chegada, tem sido assim minha chegada, né? Quando eu comecei a ser gestor, tinha um ponto antes. Porque geralmente quando você vai ser convidado por alguém te diz, tal pessoa quer conversar contigo. Eu lembro, e eu vou falar de um período aqui que você acho que nem tinha nascido ainda, 1994. Chegou eu soube que o secretário da Fazenda, que era o Pedro Brito, queria conversar comigo. Eu disse que ele vai falar comigo. O que é que eu fiz? Eu fui numa pessoa que era muito amigo dele para conhecer melhor ele. Ele me deu a dica de como ele era. Rapaz, ele é assim, 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 assim. Então, quando eu cheguei, eu não cheguei cru, eu não cheguei sem entender o que estava acontecendo. Quem é essa pessoa que está falando? Eu já sabia quem ele era, se ele era casado, se ele tinha filhos, se ele gostava. Ele é um cara vaidoso. Então, pronto, para mim eu já cheguei mais ou menos sabendo. Isso é importante para quem vai encontrar um interlocutor, para quem vai conversar com alguém, e isso vale para o nosso dia a dia. Né? Então, por aí. O que vocês acham dessa fala? Eu nunca tinha pensado em fazer, assim, né, reportar. Foi isso que eu percebi, né, desse novo local que eu estou, e reportar. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Quando você falou, eu falei, nossa, realmente é interessante, né? Porque você faz meio que um relatório de todas as coisas que você observou. Pode ser que você mude futuramente, mas pelo menos você já tem ali uma ideia, né? E a outra coisa que quando você falou, eu também pensei muito, a questão de você se conhecer, né? Eu acho que no seu trabalho, na sua vida já é importante, no seu trabalho é importante. Eu acho que quando você assume um cargo, é mais importante ainda essa questão de você se conhecer, saber quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos. E a gente acha que se conhece. A gente acha que sabe no que é bom e muitas vezes a gente se engana, né? Claro. A matriz de expertise, eu até conversei com você que eu disse, nossa, eu amei a matriz de expertise. Porque além de eu estar ali me analisando, né, pensando sobre cada um dos pontos, eu entrego para as pessoas que trabalham comigo também me analisarem. Então, é muito bom porque elas falam
uma das coisas, né, que a minha chefe me pontuou, você tem que trabalhar mais no dizer não. E eu fiquei, nossa, mas eu achava que eu sabia dizer não. Aí entreguei pro meu outro chefe, ele falou a mesma coisa, você não sabe dizer não. Aí eu fiquei, meu Deus, eu acho... Então, assim, você não se conhece realmente e aí você já passa a trabalhar naqueles pontos que foram apontados. Sim. O autoconhecimento é tão importante porque o gestor, o líder, ele tem um papel também de cuidar das pessoas. Porque se você tem uma pessoa da sua equipe e percebe que ela está mais triste, ou que ela está desmotivada, você tem a responsabilidade de fazer com que isso aconteça. E você só pode cuidar da pessoa se você cuidar de você. Eu sempre lembro da história da máscara de oxigênio no avião. O que é que ele diz? Quando ela cair, bote primeiro em você, depois você bota na outra pessoa. Mas é isso, porque como é que você vai querer cuidar da pessoa se você não cuidou de você, né? Então isso é importante. Por que eu gosto dessa coisa de fazer um diagnóstico, um reporte para a pessoa? Primeiro porque demonstra a sua responsabilidade. Não é assim, o cara chegou, colocou você lá e aí você vai embora e não. Faça um reporte, ó. Até porque nessa hora ele pode dizer assim, ó, Luiz, pai, tu escreveu isso aqui, mas isso não é bem assim não. É melhor a gente ir por aqui, por isso, porque geralmente essa pessoa conhece mais o ambiente do que eu, já estava lá, geralmente, né? E aí esse reporte ajuda nisso também. E aí você já começa a criar um formato, e aí já vou entrar na outra linha, Lívia, antes de passar para você, mas que é um formato de relacionamento com o seu chefe, para que ele entenda como é que você se comporta, né? Tem pessoas, tem gerentes que gostam de estar sempre sendo informado, né? Meu chefe, tem gente que não, se der um problema, tu me avisa. Por exemplo, quando meu relacionamento com o conselheiro Ernesto Saboia, às vezes geralmente eu mando uma mensagem para ele. Aí às vezes eu boto, uma vez agora eu botei, posso ligar? Ele disse, aí ele mandou de volta. É uma bronca, né? Porque para tu dizer, posso ligar? Então assim, por quê? Porque fugiu do meu formato. Então é importante você ir definindo o seu formato, para que você saiba o que é que ele gosta. Se o seu superior hierárquico gosta de ser reportado qualquer movimento que você fizer, vamos fazer isso. Agora tem gente que não, então começa a definir o teu formato. Eu tenho uma coisa que eu sempre digo, mas isso a gente começa a fazer quando a gente tem o que eu chamo de um pouco mais de musculatura na gestão. Sempre que eu sou convidado para algum canto, eu digo assim, ó, pode ser que eu diga alguma coisa que você não goste. Eu sempre digo isso. Por quê? Porque eu não acho que deva ser um assessor que vai sempre concordar. Não está certo, não está certo. Não, em algum momento dizer, Lívia, eu não estou concordando com esse assunto. Será que a gente não podia ir por esse canto? Então, claro que você não vai abrir um debate na frente de outras pessoas, né? Você tem que ter um alinhamento com o seu gerente, mas não vejo nenhum problema você começar a definir sua forma de caminhar na gestão. Mas você quer falar alguma coisa, Lívia? Eu acho, de certo modo, inovador essa questão de você ter esse contato direto com as pessoas com que você trabalha. Porque, eventualmente, as pessoas têm personalidades distintas. Sim. Então, eu acredito que nesse primeiro momento seja muito importante você escutar mais que ouvir, né? Sim. E saber que pessoas têm personalidades, têm jeitos, têm modos de lidar com a vida. Então, você tem que se adequar muitas vezes à linguagem, porque se você é um gestor e você vai ter uma gestão que tenha vários setores, você tem que saber como lidar com um técnico, como um advogado, e ter esse tato, né? Sim. É uma coisa que eu acho inovadora, difícil de ter e que tem que ser muito bem treinado. É verdade. Eu gosto muito de falar sobre gestão, mas eu tenho feito também, concordo com você, não é fácil. Mas, por exemplo, claro que eu não sei da vida de todo mundo, mas isso foi uma disrupção que houve no papel do líder. Antigamente se falava assim, não, daqui para quando a pessoa entra na empresa, ele é um funcionário, não me interessa o trabalho dele em casa, os problemas dele em casa. Não é mais assim. Não que você vai resolver o problema das pessoas em casa, mas você tem que perceber. Então, eu sei que lá no IPC tem uma pessoa que tem filho adotivo, eu sei que tem uma pessoa que tem um cachorro doente, velhinho e está doente, eu sei que tem uma pessoa que tem problemas de depressão, eu sei que tem uma pessoa que tem problemas de relacionamento com as outras pessoas. Então, eu sei um pouquinho de cada um.
Mas eu circulo demais. Eu fico muito mais fora do que na minha sala. Eu vou para minha sala quando eu preciso escrever alguma coisa, um projeto, ou quando eu vou para alguma reunião. Mas eu estou sempre circulando nos locais, sempre. E aí, às vezes a gente percebe, puxa, essa pessoa aqui é sempre alegre, está triste. Naturalmente, né, em algum momento, eu disse, e aí, Lívia, como é que você está? Está tudo bem? Às vezes a pessoa está com um problema, porque tem gente também que tem um problema, tem um filho especial. Não trabalha 4 horas porque tem um filho especial. Então, vale a pena eu ficar pressionando demais essa pessoa, já que ela tem um filho especial, precisa ter um tempo para isso. Então, essa coisa que não é ainda muito incorporada pelos gestores. Isso faz parte do papel da liderança. Se você quiser só ser um gestor para acompanhar, o trabalho tem que entregar no dia 3, não interessa o que ela tem de problema. Ela tem que entregar no dia 3 e ela vai lá no dia 3 quase chorando, dizendo que teve um problema, que o filho estava doente, que o marido estava assim, que o cachorro estava assim. Tem uma história muito interessante, eu acho que eu já contei para vocês, mas vou contar aqui. Eu tive numa palestra, a pessoa disse assim, olha o que é você se preocupar com a dor e entender a dor do outro. Uma pessoa que o gato morreu, né? E a amiga levou ela para uma boate, vamos lá dançar, não dá mais para ficar preocupado, o gato faleceu, tá. E aí entrou outra pessoa, que a mãe tinha morrido. A pessoa entrou no banheiro também, chorando muito. Aí a pessoa do gato disse, foi que houve com você? Não, minha mãe morreu essa semana, estou muito triste. Aí a pessoa do gato disse, eu sei o que você está sentindo. Meu gato morreu também. Então, alguém pode dizer, puxa vida, ele comparou o gato com a mãe da pessoa, né? Mas é isso, a dor daquela pessoa era a dor do gato. Não interessa, não cabe a mim fazer nenhum julgamento da sua dor. A dor da pessoa naquele momento era da mãe. E a dor do outro era do gato. Então, assim é no trabalho também, né? Não adianta a gente ficar julgando, porque, bicho, aquela pessoa vai sair uma hora dessa. Tem gente que gosta de ficar controlando o horário. Não é mais controlar horário, pessoal. A gente tem que controlar resultado. Tá, e você tem um projeto para entregar. Você tem um processo para entregar. Lá no PC, a gente construiu um projeto para cada um. Todo mundo tem um projeto. Todos têm projeto. E tem um projeto de trabalho, e também tem projetos que, por exemplo, tem uma pessoa lá que tem um projeto da saúde do colaborador do IPC. O que é que a gente pode fazer para melhorar a saúde dos colaboradores? Então, assim, acho que eu me estendi demais na minha história, mas isso é muito importante, porque faz parte dessa nova versão de liderança. Você tem que acompanhar o resultado, sim, tem que monitorar, tem que planejar, tem que acompanhar tudo, mas você precisa perceber as pessoas. Porque às vezes a gente subestima ou a gente pré-julga a pessoa, e aí pronto, a pessoa fica marcada como uma pessoa que não produz, ou uma pessoa que conversa demais, ou uma pessoa que fica no celular. Tinha uma pessoa que, quando eu conversei com aquelas antes lá do IPC, dizia assim, para aquela pessoa passa o tempo, ela gosta mesmo de ser influencer. Ela passa o tempo no celular. E ela às vezes fica mesmo, mas ela está entregando o resultado. Então não me interessa se ela está, não pode estar atrapalhando as outras pessoas. Mas se ela está ali, vê quando ela pega o celular dela e faz, não me interessa. Ela tem resultado, ela tem entrega, né? E eu acho assim que essa questão da saúde mental, né? Não existe, você pode tentar, né, de tudo, mas não existe. Se você não estiver bem, você não vai conseguir entregar. Então, você tem ali que, né, trabalhar tudo, fazer uma agenda equilibrada, né, pensar na academia e tudo, para poder conseguir executar suas atividades, né, direito. E eu acho que essa sensibilidade do gestor termina aproximando. Claro. Quando você sabe que o seu chefe, né, o gestor, é mais sensível a essas coisas, você fala, não, realmente, assim, ele essa... Vamos dizer assim, esse compromisso, sim, eu acho que termina sendo mais forte da equipe, né? Porque a equipe ali se faz com compromisso, claro, né? Então, para dar uma junção maior da equipe, eu acho que essa conexão é muito importante. Com certeza. Vamos falar sobre outra coisa. Lá no escritório chega muita gente falando sobre saber dizer não. Pessoas dizem, Luiz, eu não sei dizer não, tenho dificuldade, meu chefe me pede uma coisa, eu estou com 10 coisas, eu não consigo fazer aquilo, mas eu não consigo dizer não. Assim também, às vezes, com o meu colaborador, ele chega falando uma coisa e eu não sei dizer não para ele. Então, assim, o que vocês acham disso? Vocês conseguem dizer não com facilidade? Isso é uma coisa que incomoda vocês, impacta vocês?
Então, pra mim isso sempre foi uma dificuldade muito grande, eu, inclusive conversei isso contigo. E a partir do momento que eu decidi ter uma agenda equilibrada, na qual eu sou uma pessoa que priorizo a rotina. Então, eu gosto de acordar cedo, trabalhar, ter a minha vida com os amigos, tudo bem organizadinho. Eu criei metas possíveis, nada de extraordinário que vai me frustrar. Então, a partir do momento que eu vejo que naquelas metas que eu criei no meu dia, uma tarefa extra vai me sobrecarregar muito, eu chego, a partir do curso, né, que eu não era assim, chego pro meu chefe, converso com ele, pergunto para ele qual é a prioridade, o que ele espera que eu faça primeiro, e explico, porque não tem como eu sair de uma rotina, a não ser assim, que sejam questões excepcionais. Sim, claro. A gente tem que ser flexível, né? Perfeito. Mas se eu vejo que é uma coisa que dá para ser resolvida posteriormente, analisando as prioridades, eu tento organizar na minha agenda como uma meta possível. Sim. Perfeito. Como foi a primeira vez, assim, você chegou pro seu chefe a primeira vez, você não dizia não. É a primeira vez, como foi? Foi complicado. Eu lembro que nesse dia, a Taylor estava inclusive do meu lado, eu recebi uma sobrecarga, né, de questões para se fazer, até porque a gente estava numa época de muita demanda e eu vi que não daria certo, eu não conseguiria entregar no prazo. Aí eu fui na sala dele, conversei com ele, expliquei, perguntei para ele o que era mais importante naquele momento e ele super entendeu, disse que eu fizesse com calma para eu não errar, o importante era eu entregar. Perfeito. Esse aqui eu tenho dito, você foi mesmo com medo, né? Você fez a gestão do medo aí, sim, foi lá, se expôs, né? E aí viu que o chefe não é aquele tão, vamos dizer, mal, como às vezes a pessoa usa, né? Puxa, mas se eu vou fazer isso para ele, ele não vai gostar. A gente acaba criando uma figura que às vezes nem é, né? E você percebeu e se você se fortaleceu, eu tenho dito muito isso. A gente se fortalece às vezes quando a gente diz não. Porque a gente mostra que a gente está ali como profissional. Eu tenho 4 coisas. Eu não consigo entregar essas 4 no prazo que o senhor colocou se eu for fazer a 5ª coisa. Isso é responsabilidade. Então, com certeza, isso não enfraquece, isso fortalece. Claro que eu sempre digo, nós vamos dizer sempre as coisas com educação, com gentileza, né? Ninguém vai chegar abordando de uma forma agressiva, incisiva a pessoa. Vamos conversar, ó. Estou com essas 4 coisas. Faço essa 5ª, qual eu tiro? Isso é perfeitamente factível e fortalece você, com certeza. Que bom que você está conseguindo fazer isso. E aí? Tá aí. Como eu disse, né? Eu achava que eu sabia dizer não. Porque eu já fazia isso, né? Quando tudo é urgente, eu não tenho como fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu tenho que focar. Então eu sempre cheguei e perguntei, qual é o mais urgente? Né? Qual é que eu faço primeiro, né? Para a gente ter uma noção de prioridade. Então, na minha cabeça, isso sempre foi, eu sempre consegui dizer não. E aí, inclusive, eu acho que quando a gente conversou, logo depois da aula, né, do dizer não, eu falei, eu sei dizer não, a minha resposta foi positiva, eu sei dizer não. E aí, assim, eu acho que hoje o meu maior problema em dizer não é quando as pessoas me pedem alguma ajuda. Né? Eu estou aqui fazendo o meu trabalho, aí a pessoa... me ajuda nisso aqui. Aí eu paro e vou ajudar a pessoa, né? E aí, assim, isso não tem nenhum problema, até porque a gente tá numa equipe, todo mundo quer acertar, então eu acho que a gente ter essa conexão, ter essa troca de experiência e tudo mais, é super importante. Mas, às vezes, isso em excesso tanto me atrapalha profissionalmente, quanto atrapalha a pessoa. Né? Porque a pessoa termina que ela nunca consegue fazer nada, assumir o papel e às vezes você não está sabendo de todas as informações que a pessoa tem acesso, né? Porque setor grande e tudo mais. E aí isso termina realmente atrapalhando. Então eu estou trabalhando nessa parte de conseguir fazer essa separação, né? De dizer, não, calma, posso até lhe ajudar, mas não agora, deixa eu terminar aqui. E já eu vou aí e tento lhe ajudar da melhor forma e tudo mais. Então, isso é uma coisa que eu estou trabalhando, esse dizer não. Claro, todos nós. Eu, por exemplo, também tenho minhas... Eu estou citando esse exemplo agora, porque aconteceu quarta-feira passada. No beach tênis,
sei se eu já tinha contado isso para você, mas estava no beach tênis. Nós somos 8, são 4 duplas que sempre estão jogando dia de quarta-feira à noite. Nesse dia só foram 2 duplas. E eu jogo com uma pessoa, eu jogo com uma mulher. A única mulher, que é a Manuela, joga comigo. E os outros sempre são 2 homens. Então, eu geralmente tenho que me esforçar mais. E eu tinha corrido de manhã. Quando deu, porque são 2 horas de jogo. Quando tem mais dupla, fica mais fácil. Quando deu 1 hora, eu estava cansado e ficava pensando, poxa vida, por que eu não paro de jogar? Aí eu fiquei, não, é porque se eu parar, acaba o jogo, porque a dupla fica 2 contra 1, não tem jogo, né? E eu ali me assistindo, quando deu 1h30, eu disse, cara, eu vou ter que dizer não. Não dá mais. Estou cansado. No outro dia eu estou extasiado. Então, cheguei lá e disse, pessoal, é o seguinte, ó, tudo bem, vai acabar o jogo, mas eu não tenho mais condição de jogar, estou cansado. E aí saí. Mas eu quero dizer com isso que isso é um exercício permanente, não tem aquela pessoa, sei dizer não sempre, não. Isso é um exercício permanente. Eu dei um exemplo na vida pessoal. Isso acontece demais, às vezes na família, né? A gente tem essa dificuldade de dizer não pro marido, pro namorado, para quem seja, mas isso precisa ser dito com educação, com gentileza, da forma correta de se fazer, né? Isso é fundamental. Alguma coisa mais que vocês gostariam de tocar? Um assunto que vocês, alguma coisa que vocês queriam perguntar? Não, assim, a minha pergunta realmente era essa questão do dizer não, né? Que hoje a gente conversou, eu já expus aí todo o meu problema, né? Que essa questão para mim foi realmente assim, meu Deus, eu preciso focar um pouco nisso também, aquele negócio, né? Minha fraqueza, porque talvez isso atrapalhe no meu trabalho. E assim, eu acho que a Lívia já falou um pouco, mas algumas coisas do curso eu não tinha parado, que eu acho até que talvez eu já fizesse no meu dia a dia do trabalho, mas que eu não tinha parado para refletir, que é até a questão da comunicação, né? Como eu me comunico, como eu tento ter essa vivência, essa troca com as pessoas que trabalham comigo, né? Sejam eles superiores ou pares. Então, algumas coisas que foram pontuadas, para mim, foi muito importante para ter essa percepção, né? Do quanto isso é importante para o meu dia a dia no trabalho, entendeu? E aí você vai só juntando ali, eu tenho que ser mais assertiva nisso, eu tenho que pensar mais nisso. Às vezes a gente vai no automático, né? Porque a gestão tem muito de bom senso também, tem muito de equilíbrio. Se a pessoa tem bom senso, tem equilíbrio, ela já parte na frente. Mas aí tem a história do automático. Você vai, eu sempre digo assim, quando tá tudo bem, aí dá um problema e pronto, né? Então, assim, essa percepção que você está tendo é exatamente o valor agregado que o curso te dá e principalmente que o curso provoca que você converse comigo, converse com outra pessoa, comece a perceber a pessoa do seu lado, por que ele não está fazendo isso. Por que está fazendo dessa forma? Deve estar acontecendo com você. Puxa, ele podia ter feito assim, não fez. Então, isso faz parte do processo de amadurecimento, sabe? Então, acho que você está no caminho certo também. Lívia, tem alguma coisa? Não, uma das questões, inclusive, que eu pude entender no curso são diferenciar o modo como a gente trata os diversos nichos, né? No meio profissional. Por exemplo, eu não conseguia compreender, né? Que quando você vai, por exemplo, lidar com um colaborador, é uma conversa mais direta, mais simples, né? E para falar com o superior, muitas vezes você tem que chegar mais decidido. Eu tenho muita dificuldade ainda nesse quesito de expor a minha opinião firme, até porque é aquela questão, o meu superior ele já tem várias atribuições no cargo dele. Então, ele precisa de uma pessoa que consiga transmitir para ele, com todas as informações que ela conseguiu organizar, a decisão dela. E isso ainda se torna uma trava em mim, e era isso que eu queria, inclusive, falar com você. Interessante isso, porque, na realidade, quando você tocou na história da comunicação, exatamente, eu sempre defendo que tem uma forma... Isso não é uma fórmula mágica, isso é um caminho, né? Você ter uma forma de conversar com sua equipe, com seu par, né? Que é a sua pessoa do mesmo nível hierárquico, e com o seu superior. E o superior, ele sempre espera alguma coisa mais decisiva, mais informativa, para que ele possa tomar a decisão. Então, aquela pessoa que chega lá, que gagueja, que dá informação errada, eu sempre digo, se você não tem certeza,
diz assim, chefe, só um minutinho que eu vou ali pegar essa informação e trago. É melhor do que você chutar. Tem muita gente que chuta. Então, assim, isso que você está dizendo é fundamental. Chegar, porque se você está com muita coisa, imagine seu chefe. Né? Então, pensa sempre assim, tenho muita coisa, eu vou levar o que para ele? Eu preciso levar? Preciso, porque ele gosta de saber. Então, você leva. E se prepara para a pergunta. Né? Eu lembro bem que um secretário de Estado na época, um amigo foi lá para conversar com ele, e aí ele disse, sim, e aí o que eu faço? Aí a pessoa disse, eu acho, aí ele disse, não, você volta e quando você tiver certeza você me diz, porque se você acha, como é que eu vou tomar a decisão? Então são coisas simples que nos ajudam no processo de tomada de decisão. A gente está chegando agora meio que, no final foi rápido, né? Foi. 40 minutos aqui, mas olha só, eu queria deixar assim uns comentários finais para você, depois para você e eu encerro aqui. Tá aí. Bom, Luiz, queria lhe agradecer, primeiro de tudo. Eu acho que toda essa conversa, toda essa troca foi muito importante para mim. E, assim, também perceber que coisas que eu já fazia, né, assim, eu estava no caminho certo, entendeu? Eu estava acertando. Não, realmente eu já fazia isso, essa questão até do superior, né? Quando eu ainda trabalhava na Secretaria de Infraestrutura, eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei para conversar com o meu superior, né? Um secretário, que era a Manuela na época, ela me perguntou, não, já era Samuel, ele me perguntou do valor de uma licitação, valor estimado de uma licitação, e eu não sei, né? Na hora, porque a gente tinha inúmeros processos, então eu falei, vou ali, já volto e tal. E aí eu passei, toda vida que eu ia com ele, eu já ia com minha planilha de licitações toda atualizada, já tinha tudo, a gente estava todas as licitações. Então, essa coisa da gente, de saber que eu já executava algumas coisas que você passou, foi muito bom. Porém, eu aprendi muito, né? Assim, eu acho que hoje teve um marco ali na minha vida profissional e na minha vida pessoal também. A questão de metas, né? De estabelecer metas pequenas, que a gente até já conversou também. Que para mim foi um marco de como a Tayana era antes e como a Tayana é hoje no trabalho dela, na organização da vida dela. Então, assim, queria lhe agradecer demais, né? Queria lhe agradecer também por toda a disponibilidade, por ter ajudado e tudo mais, em todos os momentos que a gente precisou. E é isso, eu acho que essa questão das habilidades comportamentais, que eu nunca tinha refletido sobre, hoje eu já vejo a importância delas. E aí hoje eu já busco livros, já busco coisas cursos que vão me trazer, né, vão somar a minha parte técnica. Coisa boa. Então muito isso. Feliz. Queria lhe agradecer. Lívia. Eu também queria te agradecer, principalmente porque, como eu disse anteriormente, foi o meu primeiro ano junto à administração pública. Foram inúmeras novidades. Ter tido a oportunidade de me conhecer mais, né? Aprendi também a ser mais organizada, que eu consegui perceber com o curso que eu não era. Eu, inclusive, botei num dos meus pontos fortes. E, após o curso, eu vi que eu realmente não era organizada. E, hoje em dia, a minha agenda é toda bem organizadinha, tudo bem coloridinho. E, realmente, eu evolui muito. Recebi diversos feedbacks positivos. Que legal. Inclusive, tanto no profissional quanto no pessoal, em gestões de inúmeras situações. E eu acredito que é isso, constante evolução, né? Sim. A gente, o pessoal da administração conhece bem a pirâmide de Maslow. A gente vai chegando num ponto em que o reconhecimento, perceber que você conseguiu passar um conhecimento para outra pessoa, é o que gratifica. Claro que tem todas as necessidades que você já satisfez, né? Sua necessidade fisiológica, sua necessidade de segurança, sua necessidade financeira. Então dá para chegar. E é esse ponto que eu estou hoje. Então ouvir vocês dizerem isso, para mim é para ganhar o mês, o ano, porque eu fico feliz com isso, né? Eu vejo que vocês evoluem até na forma de vocês falarem, já falaram de coisas que talvez não falassem antes, né? Principalmente a Lívia, que está começando agora, como ela falou. Então, assim, para mim é uma satisfação, uma felicidade muito grande estar com vocês aqui. Eu quero continuar fazendo esse trabalho, estou à disposição de vocês. A gente está encerrando hoje um compromisso que a gente teve quando vocês adquiriram o curso. A gente separou vocês das outras pessoas, porque
eu quis dar um tratamento especial, até porque a gente tem uma amizade, né, fora do profissional. Então, assim, mas valeu demais a pena. Vocês não imaginam o quanto eu aprendo, porque quando vocês estão falando, eu estou também fazendo a reflexão. Será que isso que ela fez, eu fiz? Porque não tem esse negócio do cara que é o super. Não existe mais o super. Existem pessoas que em algum momento são mais desenvoltas e em outros momentos menos. Mas não existe isso. Então, quando vocês estão falando aí, quando fala com superior, quando faz sabe dizer não, eu fico aqui pensando também. E eu vou evoluindo. Ó, puxa, eu acho que eu fiz isso outra vez também. E isso acontece. A gente sai, às vezes, do equilíbrio. Por quê? Porque, às vezes, a pressão é grande. Ninguém até a Monja Cohen ficou aborrecida com os pênaltis que o Brasil bateu. Então, assim, isso acontece. Então, eu quero agradecer a vocês também pela oportunidade de aprender com vocês. Aliás, eu aprendo sempre. E o que é mais importante, que a gente falou rapidamente, a Lívia falou, mas rede de relacionamento. Né? Rede de relacionamento é isso. Poder ajudar a Thay e ser ajudado pela Thay, ajudar a Lívia me ajudar. Então isso é uma coisa importante que a gente deve fortalecer sempre. Aqui a gente está com um grupo que está fazendo toda a filmagem aqui, toda essa organização dos vídeos e tal. Por quê? Porque na minha rede de relacionamento tinha um nó que na rede de relacionamento do parceiro estava também, que era o Marcos Gomide, o Bruno Gomide, com a To Go Digital, que era a parceira do momento. Então a gente fez com que esse nó unisse nós dois. Então nós estamos aqui vamos fazer 2 anos, já estamos mais de 1 ano já nessa caminhada. Sensacional, uma parceria ótima. Então é isso, rede de relacionamento é uma coisa fundamental também. Obrigado, um grande abraço para vocês e contem sempre comigo. Eu sempre digo assim, uma vez mentorado, sempre mentorado. E a gente também, o que precisar, pode contar com a gente também. Pessoal, foi um prazer estar aqui com a Lívia e com a Thay. Nós estamos reiniciando um processo. Esse é um processo novo. A gente está aqui nesse bate-papo, que aliás eu adorei. Acho que a gente vai fazer mais isso. E depois do que a Lívia falou, e depois do que a Thay falou, não tem como a gente não reabrir esse curso. A gente já tinha parado, né? E os meus parceiros que estão aí me ouvindo sabem disso, a gente tinha dado essa parada, até porque eu tenho outras atividades agora também, mas não tem como. Eu estou saindo aqui super empolgado. Já vou conversar com o Bruno e o Marcos para a gente ver como é que a gente lança de novo esse curso. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência.